Aula 117. Substantivo. A flexão de número. Ouça, Bocage. Meu ser evaporei na lira insana do tropel das paixões que me arrastava. Ah, cega eu cria, mísero eu sonhava em mim, quase imortal a essência humana. De que inúmeros sóis a mente ufana, a existência falaz me não doirava, mas eis sucumbe a natureza escrava ao mal que a vida em sua origem dana. Prazeres, sócios meus e meus tiranos, esta alma que sedenta em mim ensina um coube, no abismo vou sumir dos desenganos. Deus, ó Deus, quando a morte a luz me roube, ganhe um momento o que perderam anos, saiba morrer o que viver não soube. Em sua grande maioria, os substantivos estão no singular ou no plural. No singular, ele designa um só ser, ou um conjunto de seres, quando coletivo. No plural, ele designa vários seres e mesmo vários coletivos. Então eu digo que o livro é útil, os livros, o exército partiu, os exércitos. Tanto então ele flexiona para um substantivo comum, como para um substantivo coletivo. Essas são as ponderações da aula 117. Por regra, nós acrescentamos a letra S ao plural. Esse S vem do latim, que também indicava a pluralidade do substantivo, principalmente às vésperas da língua portuguesa assumir definitivamente o idioma latino. Ou seja, a partir da época em que a língua portuguesa se manifesta como independente da língua latina. Mas algumas curiosidades. Primeira curiosidade. São usados geralmente no singular os que designam metais, ouro, cobre, ferro, prata, zinco, estanho, mercúrio, platina, alumínio, chumbo. Normalmente não se flexiona, sempre no singular. Também sempre no singular, os que designam produtos animais e vegetais. Leite, mel, açúcar, lã, vinho, feijão, arroz. Também sempre no singular, os que designam artes e ciências, a lógica, o simbolismo, budismo, comunismo, socialismo, catolicismo, cristianismo. E, por último, certos substantivos abstratos, sempre no singular. Preguiça, caridade, confiança, liberdade, leviandade. Estas são as curiosidades de alguns substantivos que não conhecem o plural. Contudo, quando eu os coloco no plural,
o sentido é diverso. Suponha vocês, passe-me os cobres. Esse cobre já não é mais o metal, é o dinheiro. Talvez feito de cobre, mas é o dinheiro, é a moeda. Rio Grande do Sul produz grandes vinhos, belos vinhos. Vinhos está além da substância, é a diversidade da qualidade de vinho. Cruz de Souza, num poeta célebre, ele coloca palavras abstratas no plural. Isso é próprio do simbolismo. Ouça o texto de Cruz de Souza e preste atenção nas palavras imensidade, liberdade, imortalidade e silêncio. São palavras que desconhecem o plural. Mas escritor, é criativo. Ouça o poema dele. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha. E sonhando, as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas na dor do calabouço atroz, funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. O escritor é criativo. Ele colocou no plural as palavras imensidade, liberdade, imortalidade e silêncios. Observa que, por si só, nós rejeitamos o plural, silêncios. Mas o poeta cria. E esses silêncios, e imortalidades, e liberdades, e imensidades, típico do estilo do simbolismo. Final do século XX, começo do século, final do século XIX e início do século XX. Mas geralmente essas palavras abstratas no plural ela ganham novo significado. Se eu digo para um amigo, nunca lhe dei motivo para essas confianças, bom, aí eu já tenho um atrevimento, não mais a fidelidade. Muito bem. O assunto mais delicado do plural de um substantivo é quando ele é composto. Ou seja, qual é o plural de pé de moleque, de guarda-chuva, de guarda-comida, qual é o plural de arranha-céu. Quer dizer, quando ele é composto, normalmente nós todos temos um pouquinho de dúvida. Mas eu vou fazer para os senhores duas observações. E aprendendo as duas observações, nós todos aprendemos a fazer o plural de um substantivo composto. Substantivo composto é aquele ligado pelo hífen. E por ser ligado pelo hífen, a palavra perde o sentido individual e passa a ter um terceiro significado, independente do sentido originário. Por exemplo, bem te vi. Esse pássaro de nome bem te vi, pouco tem a ver com bem, com te e vi. Ele forma um sentido através do hífen. O hífen é que indica um novo sentido ao texto. Pé de moleque, pouco lembra o pé e pouco lembra o moleque. É um doce.
Se não estou falando de doce, pé de moleque sem hífen. Então é fácil agora aprendermos com hífen ou sem hífen. Se eu digo quarto de casal, ninguém coloca hífen, porque quarto de casal não é outra coisa, e desculpa o pleonasmo, do que quarto de casal. A asa da xícara, o xícara de chá, sala de jantar. As palavras conservam seu significado, nada de hífen. Mas quando eu digo busca-pé, lembra o verbo buscar, lembra a palavra pé, mas significa um foguete que as crianças jogam no chão justamente para rastejar no chão em busca do pé. É o busca-pé. Estes substantivos compostos dão trabalho em seu plural. Mas, como disse, duas observações. Você observa as palavras formadoras do substantivo composto e coloca a letra S naquela palavra que você sabe que pode receber a letra S em seu plural. Tomemos, por exemplo, a palavra amor perfeito. Amor perfeito, o nome de uma flor. A palavra amor admite o plural em amores? Sim. E perfeito admite o S? Sim. Perfeitos. Então, qual é o plural de amor perfeito? Amores perfeitos. Porque ambas as palavras admitem a flexão com a letra S. Estou consultando um livro, Estudos de Língua Portuguesa, de minha autoria, para o curso superior. Suponhamos salvo-conduto. Salvo-conduto. Eles estão salvos? Posso dizer isso? Pode. E conduto? Posso dizer condutos? Sim. Salvos condutos. Dois documentos desse tipo, dois salvos condutos. Porque admite a letra S. Cirurgião dentista. Cirurgiões dentistas. Ponta direita. Ponta admite a letra S. Pontas direitas. Então eu escalei dois pontas direitas. Quarta-feira. Duas quartas-feiras. Ambas admitem a letra S. Tenente-coronel. Tenentes-coronéis. Pata-choca. Uma pessoa indolente. Pata-choca. Patas chocas. Suponhamos agora busca-pé, o foguete. Busca é verbo. Busca não flexiona com a letra S. O plural de busca é buscam. Se ele busca, eles buscam. Rejeita a letra S. O verbo não flexiona com a letra S. Pé sim. Então eu tenho dois busca pés. Ficou simples. Guarda-sol. Verbo guardar. Verbo guardar. O plural de guarda é guardam. Eles guardam. Sol, tudo bem, sóis. Então eu comprei dois guarda-sóis. Não confunda com guarda civil. Aí esse guarda não é o verbo guardar, é um ser humano, é um guarda. Então nós temos na prefeitura dois guardas civis. Arranca-rabo. Verbo arrancar. Por que eu estou dizendo verbo arrancar? Porque não admite a letra S. Então o plural de arranca-rabo, arranca-rabos.
Ontem eu presenciei 2 arranca-rabos. Luta, briga, rixa, quebra-pau. Um bate-papo. Bate-papos. Catavento. Cata do verbo catar. Cataventos. Guarda-chuvas. Lança-perfume. Lança, verbo lançar, não flexiona com a letra S, é verbo. Então, eu comprei 2 lança-perfumes. Porta-bandeira, 2 ou 3. Porta-bandeiras, verbo portar. Continua o raciocínio comigo. Ave Maria. Ave é um advérbio, significa viva, salve. Ora, não flexiona, o advérbio não flexiona com a letra S. O advérbio não flexiona, não tem letra S. Ele é sem flexão. Observe os advérbios. Hoje, amanhã, não, sim. São palavras que não variam. Então, qual é o plural de Ave Maria? Eu vou rezar hoje 2 Ave Marias. Bota fora. Acompanhar alguém para fora do país, pegar um avião que vai partir para outras cidades, eu faço um bota fora. Mas hoje eu fiz 2 bota foras. Será que é isso? Não. Bota não flexiona com S. Fora não flexiona com S porque é advérbio. Então hoje eu fiz 2 bota fora. Ficou invariável. Salve rainha. Salve rainha é uma oração. Salve é viva. Não há letra S para salve. Então vamos rezar 2 salve rainhas. Essa é a primeira observação que eu fiz. Vou repetir. Quando você estiver próximo de um substantivo, ao lado de um substantivo composto, coloca a letra S ao termo suscetível de receber a letra S. O substantivo é suscetível, o adjetivo é suscetível de S, mas o verbo não. O verbo tem um plural diferente. Eu amo, nós amamos. Ele ama, eles amam. É diferente o plural do verbo. Então, se o substantivo houver um verbo em sua formação, ele permanece invariável. E, finalmente, a segunda observação. Mais uma só, e encerramos, ou quase encerramos. Se houver uma preposição entre os 2 elementos, só varia o primeiro, por um problema de lógica, porque na gramática é assim mesmo. Como é que o senhor diria cantor de ópera? Não é um substantivo composto, mas como é que o senhor diria o plural? Estamos hoje na presença de 6 cantores de ópera. A segunda não varia porque é a finalidade da primeira. Simplesmente por ser a finalidade não varia. Então, se houver uma preposição, qualquer que seja a preposição, geralmente é a preposição de, o primeiro fica variável e o segundo invariável. O primeiro elemento varia e o segundo permanece como está. Mula sem cabeça. Mulas sem cabeça. Ama de leite. Hoje eu contratei 2 amas de leite. Dor de cotovelo, com hífen, ou seja, uma depressão passageira. Dores de cotovelo. Lágrima de Nossa Senhora, uma sementezinha bonita que dá no campo. Lágrima de Nossa Senhora. Vamos escolher então lágrimas de Nossa Senhora. Tudo escrito em letra minúscula. Pau a pique. Uma parede que se constrói com madeira ou com varetas transversais e horizontais.
pau a pique, paus a pique. A preposição a bloqueia o plural do segundo elemento. Pau d'água, paus d'água. E por último, o povo consagrou que quando o substantivo for onomatopaico, imitar o som, o último elemento pode ir para o plural. Bem te vi é som. Então, bem te vis. Bem me quer um pássaro. Bem me queres. Teco-teco, o avião. Teco-tecos. Pif-paf, o jogo. Pif-pafes. Quero-quero, o passarinho. Quero-queros. Tic-tac, os tic-tacs. Em resumo, o que é que eu disse? Eu disse em resumo o seguinte: quando você tiver um substantivo composto, coloque a letra S no termo suscetível de receber a letra S. Ponto. Quando houver uma preposição entre os dois elementos, só varia o primeiro. Já vi no jornal alguma coisa, um engano. O sem terra, se eu quero o plural, os sem terra. O segundo é finalidade do primeiro. Não cabe os sem terras. Não tem sentido. Havendo uma preposição entre os elementos, só varia o primeiro. Então, a primeira regra fundamental, que não é regra, é uma observação, coloque S na palavra suscetível de receber S. Se houver uma preposição entre os dois elementos, só o primeiro varia. E, por último, as formas onomatopaicas estão consagradas, que o povo gosta do plural e quer o plural, independente se é verbo ou não é verbo. Bem te vi é um exemplo. Bem te vis. Hoje eu ouvi 2 bem te vis. Tecos-tecos. Treme-tremes. Formas onomatopaicas. Vamos apanhar o soneto que eu declamei na abertura dessa aula. Bocage. Bocage é conhecido pela sua vida boêmia. Foi até preso e detido pelos seus poemas eróticos e até pornográficos. Teve uma vida conturbada. Foi às Índias, em missão do exército imperial, volta, a sua namorada havia casado com seu próprio irmão e no final da vida se recolheu no mosteiro e segundo o próprio poema que nós lemos, se arrependeu da vida mundana que teve. Meu ser evaporei na lida insana. Olha, o verbo evaporar, ele pode ser transitivo direto, sim, pode ser. Normalmente é indireto, normalmente é intransitivo quando eu digo o álcool evaporou. Então, se eu quiser como transitivo direto, o sentido dessa frase é a seguinte: eu evaporei meu ser na lida insana. Mas me parece que uma outra interpretação é mais eloquente, mais viva. Meu ser evaporei. Ele pratica uma silepse, concorda não com o sujeito da oração ser, mas concorda com o sujeito mental, psicológico, que é o eu. Então, meu ser, que sou eu, evaporei na lida insana. Eu me evaporei na lida insana, na luta insana.
lida, luta, insana, sem saúde, não saudável. Luta insana do tropel das paixões que me arrastava. Luta insana do tropel das paixões. Tropel, grande multidão. Tumultuosa. Multidão tumultuosa. Observa que o verbo arrastar está no singular, porque concorda não com paixões, mas com tropel. Paixões, tropel das paixões que me arrastava. Ah, cego eu cria, ah, mísero eu sonhava em mim, quase imortal a essência humana. Pensava então na imortalidade humana, quase imortal a essência do homem, que nunca chega ao seu fim, o seu termo. De que número sóis a mente ufana, a existência falaz-me não doirava. Quer dizer, sóis, plural, no sentido de dias. Há certas palavras em língua portuguesa que, ao passar para o plural, mudam o seu significado. Eu cito alguns em meu livro. Bem é uma virtude. Bens é capital. Ar é fluido. Ares é clima. Gênero é o conjunto maior. Gêneros é alimento. Féria é soma do salário. Férias é o salário, o descanso remunerado. Sol, como fez aqui Bocage, o astro, mas ele deu o sentido de sóis, dias. Lua, o satélite, luas, semanas. Honra é uma estima, mas no plural, honras é um cargo honorífico. Veja que a palavra, que ao passar para o plural, perde o seu significado. É o que ele fez aqui no poema. De que número sóis a mente ufana, a existência falaz-me não doirava. Mas eis sucumbe a natureza escrava ao mal que a vida em sua origem dana. Prazeres, sócios meus, os prazeres são meus sócios, e meu tirano, esta alma em si não sedenta, em si não coube, no abismo vos sumiu dos desenganos, ou seja, no abismo dos desenganos sumiu nos desenganos do abismo. Deus, ó Deus, quando a morte a luz me roube, ganhe um momento o que perderam anos, saiba morrer o que viver não soube. Só para terminar, duas curiosidades. Existem substantivos que só são usados no plural. Eles não têm singular. Os anais, os Andes, as cãs, os cabelos brancos, as condolências, as exéquias, as núpcias, os óculos, as olheiras. Agora, cuidado. O verbo vai para o plural, se esse substantivo for o sujeito. Meus óculos, ou melhor, óculos, ficaram sobre a mesa. Meus óculos ficaram sobre a mesa. Então o verbo vai para o plural. Os Andes cruzam, vai para o plural. Embora ele só exista no plural. E mais uma curiosidade. Há certos substantivos em que só o artigo designa o plural ou singular. Ele é sempre indiferente ao singular e ao plural. Ouça, o lápis. Se eu quero plural, só flexionando o artigo. Os lápis. O ônibus
O plural, os ônibus. Ele é indiferente. Ele é indiferente ao plural. Ele é a mesma forma. O oásis, o ônus, o pires, o cais, o tórax, o ônix. São palavras que não se perturbam em flexionar para o plural ou singular. Querendo o plural, só o artigo. Guimarães Rosa, como funcionário da Embaixada do Brasil na Alemanha, deu uma entrevista aos jovens da Alemanha. Eu estou no começo da década de 50. Está falando Guimarães Rosa. Os autores jovens, com certeza, também na Alemanha, querem melhorar o mundo. Isto não contesto absolutamente. Seguramente eles têm intenções honestas e boas, mas todos juntos não vão conseguir, não vão legar a importância que uma única frase de Goethe tem para o destino do homem e do seu futuro. Entre aspas, só se pode renovar o mundo renovando-se a língua. Goethe. Essa é a fala de Guimarães Rosa na Alemanha. Como desfecho, um poema de Cruz de Souza, Invulnerável. Quando dos carnavais da raça humana forem caindo as máscaras grotescas e as atitudes mais funambulescas se desfizerem no feroz nirvana, quando tudo ruir na febre insana, nas vertigens bizarras, pitorescas de um mundo de emoções carnavalescas que ri da fé profunda e soberana, vendo passar a lúgubre, funérea galeria sinistra da miséria, com as máscaras dos rostos descoladas, tu, que és o Deus invulnerável, resiste a tudo e fica formidável no silêncio das noites estreladas. A minha pátria é a língua portuguesa. Mas final, hein? Tem movimento.